Olá, sou Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como criar funções dentro do Google Sheets. Nós sabemos que o Google Sheets ele tem uma quantidade muito grande de funções, mas em alguns casos muito específicos existem funcionalidades ou comportamentos nem todas as funções que tem no Google Sheets elas contemplam. E eu descobri de uma maneira muito simples aqui dentro de uma planilha do Google, você criar funções e talvez atender essas necessidades que acabam ficando fora do escopo das funções nativas lá do próprio Google Planilhas. Vou mostrar aqui como é muito simples, a gente só precisa ali entender o básico da linguagem JavaScript. Você precisa somente estar acessando uma planilha do Google Sheets, você vem aqui em extensões, apps, scripts, ele vai abrir aqui e aqui nós começamos a fazer a nossa implementação. Nesse caso aqui, nós fazemos, primeiro, adicionamos a estrutura da nossa função, então é function, myFunction, na verdade que a gente vai dar um nome. Eu vou criar uma função que calcula a idade. Para isso, deixa eu limpar aqui o nosso ambiente. Ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou dar um function, vou abrir aqui function, aí eu vou colocar calcula idade, que nós vamos calcular a idade, e como parâmetro nós vamos usar o data nascimento. Uma vez feito isso aqui, a gente vai abrir chaves e vamos deslocar ela nesse sentido aqui da indentação. Então a gente indenta na segunda linha e aqui a gente cria uma constante. Essa constante ela vai se chamar hoje, que ela vai pegar a data de hoje para poder efetivamente fazer esse cálculo, igual a new date, que ela vai pegar a data corrente, né, na verdade. E aqui eu coloco ponto e vírgula. Na próxima aqui eu vou criar uma outra constante, e essa constante vai nascimento, que ela vai ser uma outra constante também new, só que ela vai fazer um date sobre a nossa data de nascimento, que é o que a gente vai pegar lá da nossa célula, né? Então eu posso vir aqui, ponto e vírgula ao final, e a gente vai criar um let. Esse let ele vai efetivamente calcular a idade, então idade, só que esse cálculo aqui ele vai acontecer da seguinte forma: a gente vai pegar a data de hoje, ponto get full year, que é para ele pegar o ano, né, para a gente poder fazer esse cálculo. É um cálculo simples, na verdade, que é a data de o ano do ano corrente menos o nascimento, que é a nossa variável ali, nossa constante, ponto get full year, que é o ano. Só que aí tem um detalhe, seria um cálculo simples porque a gente calcula o ano corrente menos o ano de nascimento, a gente obtém. Só que tem um detalhe que a gente precisa saber se aquela pessoa ela já fez aniversário ou não naquele ano. Para isso a gente vai adicionar uma nova constante, que é a constante mês. E nessa constante aqui a gente vai usar a data de hoje, né, que é a data corrente, e a gente vai dar um get month. Dando um get month aqui, ele vai retornar um mês, que a gente vai usar ele para poder fazer uma checagem. Então, o mês corrente menos o mês corrente do nascimento, que é o get month do nascimento, e ponto e vírgula. Com essas variáveis aqui, agora a gente vai fazer um teste para saber se a nossa variável, o cálculo do mês, né, que a gente fez aqui, mês, for menor do que 0, ou a gente usa os dois pipe para simular o operador ou, abre aqui o parênteses, e o mês é igual a 0 e, que é o end, que é dois e's comerciais que simplificam o end, e o hoje, ponto get date aqui, que o get date ele pega a data corrente, né? Na verdade, o dia corrente aqui, da data de hoje, menos o dia corrente, se ele é menor do que o nascimento, o dia do nascimento, que aí no caso é get date. Nesse caso aqui, se ele atender a esse quesito, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um decremento, então eu vou abrir aqui as chaves e vou fazer um decremento em idade menos ponto. Por quê? Ponto e vírgula.
Depois que eu calculo a idade efetiva, ou calculo aqui no caso o nosso mês, o que acontece? Eu verifico que a idade, se o mês em questão aqui, a pessoa ainda não tiver feito aniversário, que é se o mês for menor do que 0, ela ainda não fez aniversário, ou o mês é igual a 0 e o dia também de hoje é anterior ao dia da data de nascimento, significa que a pessoa não fez aniversário ainda. Então, o cálculo do ano corrente menos o ano do aniversário, ele vai dar um cálculo errado de idade. Então, por isso que eu coloco menos aqui, se atender a essa questão. No caso, se ele não for, aí ele vem aqui, faz esse decremento. Se ele não fazer, ele só vem aqui e faz um return. Faz um return da idade, ponto e vírgula. Isso aqui já é o suficiente. Aí a gente pode vir aqui, ó, renomear o nosso projeto, né? Então, nesse caso aqui, vou renomear ele da seguinte forma: novas funções. Uma vez feito isso aqui, posso renomear. Ele já renomeou como novas funções, ó, o projeto foi renomeado. E agora eu posso vir aqui e fazer, já está renomeado ali, agora eu posso testar. Se eu vier aqui, por exemplo, e fizer o... Vamos pegar aqui 2000, uma pessoa que nasceu no ano 2000, em 1º de janeiro de 2000, eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, igual, calcula idade, vem aqui e seleciona aqui essa data, né? E dou um Enter. Ele vai calculando 25. Então, tá vendo que a implementação aqui, ó, ela já funcionou. Então, se eu vier aqui colocar outras datas, quem nasceu em 1987, em dezembro, no dia 15, por exemplo. Se eu vier aqui e colocar o calcula idade e passar aqui a função, ele vai retornar, ó, carregando 37 anos. Então, essa aqui é uma funcionalidade na qual a gente vem aqui e faz dentro de novas funções. A gente faz a implementação, a gente renomeia o projeto e aqui a gente pode adicionar quantas funções nós quisermos. Um recurso bem interessante é o seguinte: a gente pode fazer interações com APIs externas a partir dessa interface aqui, de uma maneira muito simples. Imagine na hipótese que nós precisássemos, sei lá, descobrir um endereço a partir de um determinado CEP, por exemplo, dentro da planilha. A gente pode exatamente implementar isso aqui. E para fazer isso seria a mesma lógica da função calculidade, a gente só faria da seguinte forma: function, a gente vem aqui e coloca busca, vamos dizer que a gente vai busca CEP, né, na verdade, busca CEP. Vou criar aqui, ela vai receber um CEP. Uma vez feito isso aqui, eu abro aqui o parênteses, para a gente poder estruturar a nossa função. Para isso, a gente vai fazer um teste. Então, eu vou dar um se, abro parênteses aqui. Se não for um CEP válido, de cara aqui, a gente já retorna trazendo exatamente essa informação. Então, eu abro e fecho o parênteses, dou um return. Nesse return aqui, eu vou abrir e fechar o colchete 2 vezes e vou adicionar uma mensagem. Então, eu coloco CEP inválido e ou não informado, que é essa nossa primeira checagem. Ao final aqui eu posso vir colocar um ponto e vírgula, deixa eu jogar uma linha aqui para baixo, e agora aqui a gente vai pegar a variável do nosso, de qual a gente vai capturar lá na célula do Google Sheet. Então eu dou um CEP igual a CEP, ponto. Eu venho aqui e vou utilizar um método chamado toString. A gente vai utilizar ele para ter certeza que o valor do CEP que nós estamos capturando da célula, ele corresponde a uma string efetiva. Porque se ele não tiver zeros à esquerda, a gente vai fazer esse tratamento agora. Então o que ele faz? Ele transforma o valor que ele capturou na célula em string, a gente passa ele aqui e a gente utiliza o pad_start. Aqui, ó, pad_start como função, e nessa função ela vai fazer o seguinte: ela utiliza 8 casas aqui, ela vai adicionar, né, ela vai exigir que o CEP tenha 8 casas, e caso não tenha, ele vai adicionar zeros à esquerda até chegar
nesse tamanho. Então isso aqui é um dos primeiros tratamentos que a gente faz. Aí eu venho, que adiciona um ponto e vírgula, e agora a gente vai criar uma constante. Essa constante vai chamar URL, que ela vai ter um valor aqui, e esse valor eu vou adicionar depois. Vamos terminar a nossa implementação, eu vou mostrar onde que você vai pegar a URL para a gente poder capturar esse CEP aqui. Uma vez feito isso, eu posso vir aqui para a linha de baixo, e agora eu vou fazer um try. Esse try ele vai funcionar da seguinte forma: eu vou abrir chaves aqui, vou adicionar e vou criar uma constante. Essa constante vai se chamar response, né? Que a gente vai fazer uma request response igual a URL. Aí nessa função aqui a gente vai utilizar o ponto fetch para poder recuperar, fazer a request, né? E obter o response. E a gente vai chamar a nossa URL que está ali na nossa linha 18. Então, feito isso aqui, a gente já concluiu essa etapa. Eu venho aqui adicionar ponto e vírgula, venho e agora a gente vai adicionar uma outra constante, que essa constante vai ser o retorno, né, da API, que é o data.json. A gente vai trabalhar com o formato de JSON e vou dar um parse. E dentro aqui eu vou utilizar a nossa response ponto get content text, que a gente vai capturar o nosso texto, né, do nosso response. Vem aqui, coloco ponto e vírgula. Agora eu vou fazer um teste de erro, né, porque eu preciso saber se o retorno da minha API funcionou ou não. Então para isso eu vou utilizar se, abro o parêntese e utilizo a minha variável data aqui, ou minha constante data, no objeto erro. Porque se ela tiver preenchida, significa que existe um erro nesse response. Aí eu adiciono aqui as chaves e jogo para cá. E dou um return avisando sobre esse possível erro. Para isso que eu coloco, abro 2 vezes o colchete e vou adicionar o erro. Como vamos usar aqui uma variável aqui para poder capturar o erro que possivelmente existe, então a gente coloca esse sinal de apóstrofo, que é essa aspas, digamos assim, invertida, e a gente vai colocar aqui uma mensagem: erro, CEP, e aqui a gente coloca um cifrão, abre e fecha o parêntese, e aqui dentro a gente passa e o CEP, para a gente poder saber que teve um erro em um determinado, que o CEP não foi localizado. Então, ó, nesse caso aqui, não encontrado é o suficiente. Eu venho aqui, fecho aqui com o ponto e vírgula, já tenho ali fechado o meu parêntese. Então eu posso vir aqui, eu vou dar um espaço aqui, e agora, se tudo der certo aqui, eu vou dar um return. E agora a gente vai mapear toda a nossa estrutura, que ela funciona da seguinte forma: a gente abre novamente aqui o nosso colchete 2 vezes, vamos jogar ele para cá, e uma vez eu venho aqui, ó, e vamos fazer da seguinte forma: a gente, se chegar até aqui, significa que a request ocorreu com sucesso e a gente obteve o retorno da nossa API. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o data.cep, e se ele tiver esse objeto, ele retorna esse valor para a gente. Caso ele não tenha, eu utilizo aqui o operador pipe, que é o OR, e a gente coloca um n-a para que ele retorne dizendo que não existe nada nesse objeto dentro do JSON de retorno. E assim a gente vai fazer para todos os demais aqui, que é o retorno dessa API. Então eu coloco ponto e vírgula, venho cá e na linha seguinte e vou fazer isso para todos os demais. E nesse aqui é o CAF, que é um dos últimos atributos que deveriam existir dentro desse retorno da API. Ó, dou aqui 2 pipes, a mesma lógica dos demais. E não preciso fechar aqui, então já mapeei aqui todos os possíveis retorno ou os possíveis paths existentes desse JSON de retorno. Para fechar aqui eu coloco ponto e vírgula, venho aqui, ó, vou fazer a inclusão agora aqui de um cat, né, porque a gente está fazendo um try, a gente vai fazer um cat aqui, que é o cat, e esse cat ele vai ficar responsável por identificar um possível erro. Então nesse caso aqui a gente coloca o E, que ele vai capturar o erro existente no try catch, e uma vez aqui dentro eu abro novamente aqui o parêntese, jogo para cá e aqui a gente vai dar um return. E esse return ele vai efetivamente dizer se ocorreu um erro
agora na requisição, qual foi o erro efetivo nessa requisição. Então eu abro novamente 2 vezes o colchete, coloco o apóstrofo e coloco aqui, erro ao acessar a API, e aqui a gente coloca efetivamente esse erro. Então, eu coloco 2 pontos, cifrão, abre e fecho aqui, e a nossa mensagem está dentro do objeto E, e a gente coloca message, que é a nossa mensagem de retorno. E para finalizar aqui, a gente pode vir aqui e dar um ponto e vírgula. Então é exatamente isso aqui, a gente tem que criar uma função busca CEP, que ela pega, faz toda a interação. Agora, ficou faltando só a nossa URL. Nesse caso aqui nós vamos utilizar a API da Via CEP, que é uma API que eu já utilizei em outros vídeos aqui, ó, que ela é uma API muito útil, onde a gente consegue interagir e capturar informações. Trazer, que nem aqui, por exemplo, ó, esse endpoint aqui, ó, Via CEP, aqui a gente passa o parâmetro aqui nele e a gente consegue fazer essa interação. Então, uma coisa que eu preciso é só, eu posso testar aqui no navegador, ó, ele vai retornar esse objeto. Então, eu posso vir aqui, ó, capturar essa URL, eu volto lá nas minhas funções, e uma vez aqui dentro, eu venho aqui e adiciono ela aqui, ó. Só que aí tem um jogo aqui, um joguinho interessante. A gente precisa colocar o CEP aqui como uma variável aqui dentro dessa string. Então, para isso eu venho aqui, ó, posso apagar o CEP que já estava cravado lá, cifrão, abre e fecho aqui, e coloco a nossa, digamos, a nossa constante aqui que foi criada, que é a CEP. Fazendo isso aqui, ó, já está apto já para a gente poder testar. Então, ó, salvando o projeto, aparentemente o busca CEP já está ok. Então, eu poderia vir aqui, ó, vou voltar na planilha e agora eu posso testar, por exemplo. Eu vou pegar aqui o mesmo CEP que está aqui, ó, nesse retorno, copiar ele, voltar na planilha, vou colar ele aqui, ó. Eu tenho o CEP aqui. Agora vamos aqui, ó, igual busca CEP. Abro aqui, seleciono o CEP que eu estou utilizando, dou Enter, ele está carregando aqui, ó. Automaticamente ele já achou e mapeou todos os atributos. A única questão aqui agora é que você precisa adicionar, que automaticamente ele está trazendo todos os retornos aqui, ó. CEP, logradouro, complemento, unidade. Vamos voltar lá e vamos fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Eu não preciso que ele mapeie exatamente o CEP, porque o CEP já é o que eu estou testando. Eu só preciso que ele traga para mim. Ó, eu vim aqui, ó, salvei e venho aqui e coloco igual busca CEP, abro aqui, seleciono o CEP novamente e dou um Enter. Perfeito, ó. Agora a gente só precisa fazer aqui uma jogada aqui, ó, porque isso aqui na verdade, deixa eu só selecionar aqui. Deixa eu só selecionar aqui e colocar aqui embaixo. Vai carregar, carregou novamente, tá vendo? Automaticamente ele já alimenta as planilhas que tem aqui. Então, no caso, era só fazer a logradouro, complemento, colocar na coluna que você quer adicionar aqui, adicionar esse nome aqui, porque ele só retorna exatamente essa estrutura para a linha que ele está mexendo. Ou então você poderia formatar isso aqui, criar uma única string, aí fica a critério de cada um utilizar essa formatação. Então, esse vídeo aqui ele acabou sendo um pouco longo aqui, que eu mostrei o passo a passo tanto da implementação da função cálculo de idade, quanto a função de busca CEP, que nessa segunda função que nós criamos, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma chamada externa e está adicionando informações de forma dinâmica dentro de uma planilha aqui do nosso Google Sheets. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, sempre vão ter vídeos nessa linha de tutoriais de tecnologia, banco de dados, Docker e várias outras coisas relacionadas ao mundo de tecnologia. Se você tiver interesse, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe e até os próximos vídeos. Muito obrigado!